De todas as artes saídas da magia dos antigos, a astrologia é agora a mais desconhecida. Não cremos mais nas harmonias universais de todos os efeitos com todas as causas. Aliás, a verdadeira astrologia, a que se une ao dogma único e universal da Cabala, foi profanada entre os gregos e romanos da decadência. A doutrina dos 7 céus e 3 móveis, emanada primitivamente da década zefírica, os caracteres dos planetas governados por anjos, cujos nomes foram mudados nos das divindades do paganismo, a influenciar das esferas umas sobre as outras, a fatalidade unida aos números, a escala de proporção entre as hierarquias celestes correspondentes às hierarquias humanas. Tudo isso foi materializado e feito, supersticioso, pelos genitlíacos e tiradores de horóscopos da decadência e da Idade Média. Levar a astrologia à sua pureza primitiva seria, de algum modo, criar uma ciência nova. Procuremos somente indicar os seus primeiros princípios, com as suas consequências mais imediatas e mais próximas. Dissemos que a luz astral recebe e conserva todas as impressões das coisas visíveis. Resulta disso que a disposição do céu se reflete nesta luz, que, sendo o agente principal da vida, opera por uma série de aparelhos destinados a este fim pela natureza: a concepção, o embrionato e o nascimento das crianças. Ora, se esta luz é muito pródiga de imagens para dar ao fruto de uma gravidez as impressões visíveis de uma fantasia ou deleitação da mãe, com maior razão deve transmitir ao temperamento ainda móvel e incerto do recém-nascido as impressões atmosféricas e as diversas influências que resultem a um momento dado, em todo o sistema planetário, desta ou daquela disposição particular dos astros. Nada é indiferente na natureza. Uma pedra, de mais ou de menos, num caminho pode romper ou modificar profundamente os destinos dos maiores homens e até mesmo dos maiores impérios. Com razão, o lugar desta ou daquela estrela no céu não poderia ser indiferente para os destinos da criança que nasce, e que, pelo próprio nascimento, entra na harmonia universal do mundo sideral. Os astros estão presos, uns aos outros, por atrações que os conservam em equilíbrio e os fazem mover-se regularmente no espaço. Estas redes de luz vão de todas as esferas a todas as esferas. E não há um ponto em cada planeta a que não esteja preso um desses fios indestrutíveis. O lugar exato e a hora do nascimento devem, pois, ser calculados pelo verdadeiro adepto da astrologia. Depois, quando tiver feito o cálculo exato destas influências astrais, resta-lhe contar as fortunas de estado, isto é, as facilidades ou obstáculos que a criança deve encontrar, um dia, no seu estado, nos seus pais, no temperamento que recebeu deles e, por conseguinte, nas suas disposições naturais para a realização dos seus destinos. E ainda é preciso ter em conta a liberdade humana e a sua iniciativa. Se a criança chegar um dia a ser verdadeiramente homem e subtrair-se, por um corajoso querer, das influências fatais e da cadeia dos destinos. Vêem que não concedemos muito à astrologia, mas também o que lhe deixamos é incontestável. É o cálculo científico e mágico das probabilidades. A astrologia é tão antiga e até mais antiga do que a astronomia, e todos os sábios da antiguidade
lhe deram a mais inteira confiança. Ora, não devemos condenar e rejeitar levianamente o que nos chega rodeado e sustentado por tão imponentes autoridades. Longas e pacientes observações, comparações, conclusivas, experiências reiteradas muitas vezes tiveram de levar os antigos sábios às suas conclusões, e seria preciso, para pretender refutá-las, recomeçar, em sentido contrário, o mesmo trabalho. Paracelso foi, talvez, o último dos grandes astrólogos práticos. Curava doenças por talismãs formados sob as influências astrais e reconhecia em todos os corpos a marca da sua estrela dominante. E era esta, conforme ele, a verdadeira medicina universal e a ciência absoluta da natureza. Perdida pela falta dos homens e achada de novo somente por um pequeno número de iniciados. Reconhecer o sinal de cada estrela nos homens, nos animais, nas plantas, é a verdadeira ciência natural de Salomão. Ciência que se considera perdida e cujos princípios são, todavia, conservados como todos os outros segredos da Cabala. Compreende-se que para ler a escritura das estrelas é preciso conhecer as próprias estrelas, conhecimento que se obtém pela domificação cabalística do céu e pela inteligência do planisfério cabalístico, achado e explicado por Gafarel. Neste planisfério, as constelações formam letras hebraicas e as figuras mitológicas podem ser substituídos pelos símbolos do tarô. É a este planisfério mesmo que Gafarel atribuiu a origem da escritura dos patriarcas, que teriam achado nas cadeias de atração dos astros os primeiros delineamentos dos caracteres primitivos. O livro do céu, pois teria servido de modelo ao de Enoque, e o alfabeto cabalístico seria o resumo do céu inteiro. Nisto não falta nem poesia, nem principalmente probabilidade, e o estudo do tarô, que é evidentemente o livro primitivo e hieroglífico de Enoque, como o entendeu o sábio Guilherme Postelo, bastará para nos convencer disso. Os sinais impressos na luz astral, pelo reflexo e a atração dos astros, se produzem, como descobriram os sábios, em todos os corpos que se formam pelo concurso desta luz. Os homens trazem os sinais da sua estrela, principalmente na fronte e nas mãos. Os animais, na sua forma inteira, e nos seus sinais particulares. As plantas os deixam ver nas suas folhas e nos seus grãos. Os minerais, nas suas veias e nos aspectos de suas fendas. O estudo desses caracteres foi o trabalho de toda a vida de Paracelso, e as figuras dos seus talismãs são resultados das suas investigações. Mas ele não deu a chave disso, e o alfabeto cabalístico astral, com suas correspondências, ainda resta fazer. A ciência da escritura mágica não convencional parou, para o público, no planisfério de Gafarel. A arte da séria adivinhação repousa inteiramente no conhecimento destes sinais. A quiromancia é a arte de ler nas linhas da mão a escritura das estrelas, e a metoposcopia procura os mesmos caracteres ou outros análogos na fronte dos seus consultantes. Com efeito, as dobras formadas na face humana pelas contrações nervosas são fatalmente determinadas, e a irradiação do tecido nervoso é absolutamente análoga a estas redes formadas entre os mundos pelas cadeias de atração das estrelas. As fatalidades da vida se escrevem, pois necessariamente nas nossas rugas, e reconhecemos,
Muitas vezes, ao primeiro olhar na fronte de um desconhecido, uma ou várias letras misteriosas do planisfério cabalístico. Esta letra é um pensamento inteiro, e este pensamento deve dominar a existência desse homem. Se esta letra é atormentada e se grava penosamente, a luta nele entre a fatalidade e a vontade. E já nas suas emoções e tendências mais fortes, todo o seu passado se revela ao mago. O futuro é, então, fácil de ser conjeturado, e se às vezes os acontecimentos enganam a sagacidade do adivinho, o consultante não fica, por isso, menos admirado e convencido da ciência sobre-humana do adepto. A cabeça do homem é feita conforme o modelo das esferas celestes, e ela atrai e irradia. E é ela que, na concepção da criança, se manifesta e se forma primeiro. Sofre, pois, de um modo absoluto para a influência astral e pelas suas diversas protuberâncias. Dá prova das suas diversas atrações. A frenologia deve, pois, achar a sua última palavra na astrologia científica e retificada, cujos problemas indicamos a paciência e a boa-fé dos sábios. Conforme Ptolomeu, o sol desseca e a lua umedece. Conforme os cabalistas, o sol representa a justiça rigorosa e a lua é simpática misericórdia. É o sol que forma as tempestades. É a lua que, por uma espécie de branda pressão atmosférica, faz crescer, decrescer e como que respirar o mar. Lemos no Zohar, um dos grandes livros sagrados da Cabala, que a serpente mágica, filha do sol, ia devorar o mundo, quando o mar, filho da lua, pôs o pé sobre a sua cabeça e dominou-a. É por isso que entre os antigos, Vênus era filha do mar, como Diana era idêntica à lua. É por isso que o nome de Maria significa estrela do mar ou sal do mar. É para consagrar este dogma cabalístico nas crenças do vulgo que disseram em linguagem profética: é a mulher que deve esmagar a cabeça da serpente. Jerônimo Cardan, um dos mais ousados investigadores e certamente o astrólogo mais hábil do seu tempo, Jerônimo Cardan, que foi, se dermos crédito à lenda da sua morte, o mártir da sua fé em astrologia, deixou um cálculo por meio do qual cada um pode prever a boa ou má fortuna de todos os anos da sua vida. Apoia sua teoria sobre as próprias experiências e assegura que este cálculo nunca o enganou. Para saber, pois, qual será a fortuna de um ano, resume os acontecimentos dos que o precederam por 4, 8, 12, 19 e 30. O número 4 é o da realização, o número 8, o de Vênus, ou das coisas naturais. O número 12, que é o do ciclo de Júpiter, corresponde aos sucessos. Ao número 19, os ciclos da Lua e de Marte. O número 30 é o de Saturno ou da fatalidade. Assim, por exemplo, quero saber o que me acontecerá neste ano de 1855. Passarei na minha memória o que me aconteceu de decisivo e real na ordem do progresso e da vida há 4 anos, o que tive de felicidade ou infelicidade natural há 8 anos, que pude contar de sucesso ou infortúnio há 12 anos, as vicissitudes, desgraças ou doenças que tive há 19 anos, e o que sofri de triste e fatal há 30 anos. Depois, tendo em conta os fatos irrevogavelmente realizados e o progresso da idade, conto com as sortes análogas às que já devo à influência dos mesmos planetas, e digo: em 1851, tive ocupações medíocres,
mas suficientemente lucrativas, com alguns embaraços de posição. Em 1849, fui violentamente separado da minha família, e resultou desta separação grandes sofrimentos para mim e os meus. Em 1843, viajei como apóstolo, falando ao povo e perseguido pelas pessoas mal intencionadas. Em 2 palavras, fui honrado e proscrito. Enfim, em 1825, a vida de família cessou para mim, e me empenhei num caminho fatal que me levaria à ciência e à infelicidade. Posso, pois, crer que terei este ano trabalho, pobreza, penas, exílio do coração, mudança de lugar, publicidade e contradições. Acontecimento decisivo para o resto da minha existência, e acho já no presente toda espécie de razões para crer neste futuro. Concluo disso que, para mim e para o presente ano, a experiência confirma perfeitamente a exatidão do cálculo astrológico de Cardan. Aliás, este cálculo se refere ao dos anos climatéricos, ou antes climatéricos dos antigos astrólogos. Climatéricos quer dizer dispostos em escalas ou calculados conforme os degraus de uma escala. João Tritemo, no seu livro das Causas Segundas, computou muito curiosamente a volta dos anos felizes ou funestos para todos os impérios do mundo. Daremos dele uma análise exata e mais clara do que o próprio livro, no 21º capítulo do nosso ritual, com a continuação do trabalho de Tritemo até nossos dias e a publicação da sua escala mágica aos acontecimentos contemporâneos, para deduzir deles as probabilidades mais notáveis, relativamente ao futuro próximo da França, da Europa e do mundo inteiro. Conforme todos os grandes mestres da astrologia, os cometas são as estrelas dos heróis excepcionais e só visitam a Terra para lhes anunciar grandes mudanças. Os planetas presidem as coleções de seres e modificam os destinos das gerações de homens. As estrelas mais afastadas e mais fracas, na sua ação, atraem os indivíduos e decidem das suas inclinações. Às vezes, um grupo inteiro de estrelas influi sobre os destinos de um só homem. E muitas vezes, um grande número de almas é atraído por um raio longínquo de um mesmo sol. Quando morremos, a nossa luz interior vai-se embora conforme a atração da sua estrela, e é assim que revivemos em outros universos, onde a alma faz para si uma nova vestimenta, análoga aos progressos ou ao decrescimento da sua beleza, porque as nossas almas, separadas dos nossos corpos, assemelham-se a estrelas errantes. São glóbulos de luz animada que sempre procuram o seu centro para achar o seu equilíbrio e o seu movimento. Mas antes de tudo, devem libertar-se das garras da serpente, isto é, da luz astral não purificada que as rodeia e cativa, enquanto a força da sua vontade não as levar para cima. A impressão da estrela viva na luz morta é um horrendo suplício, comparável ao de Messêncio. A alma aí gela e queima ao mesmo tempo, e só tem como meio, para desembaraçar-se dela, entrar na corrente das formas exteriores e tomar o envoltório de carne, lutando depois com energia contra os instintos para fortalecer a liberdade moral que lhe permitirá, no momento da morte, romper as cadeias da terra e voar triunfalmente ao astro consolador, cuja luz lhe sorriu. Conforme estes dados, estende-se que é o fogo do inferno, idêntico ao demônio ou à antiga serpente, em que consiste a salvação e reprovação dos homens.
todos chamados e todos sucessivamente eleitos, mas em pequeno número, depois de terem se expostos, pela sua falta, a cair no fogo eterno. Tal é a grande e sublime revelação dos magos, revelação mãe de todos os símbolos, de todos os dogmas e de todos os cultos. Já podemos ver quando Dupuat se enganava, quando julgava que todas as religiões riam somente da astronomia. É pelo contrário, a astronomia, que nasceu da astrologia, e a astrologia primitiva, é um dos ramos da Santa Cabala, a ciência das ciências e a religião das religiões. Por isso vemos, na 17ª página do tarô, uma admirável alegoria. Uma mulher nua, que representa ao mesmo tempo a verdade, a natureza e a sabedoria. Sem véu, inclina 2 urnas para a terra, e nela derrama fogo e água. Acima da sua cabeça, brilha o setenário estrelado ao redor de um estofo de 8 raios, o de Vênus, símbolo de paz e amor. Ao redor da mulher verdejam as plantas da terra, e numa dessas plantas vem pousar a borboleta de Psique, emblema da alma, substituído em algumas cópias do livro sagrado por um pássaro, símbolo egípcio e provavelmente dos mais antigos. Esta figura, que no tarô moderno traz o título de estrela brilhante, é análoga a muitos símbolos herméticos, e não deixa de ter analogia com a estrela flamejante dos iniciados da franco-maçonaria, exprimindo a maior parte dos mistérios da doutrina secreta dos Rosa Cruzes.